Trabalhador da Ambev será indenizado em R$100 mil após afastamento por saúde mental. Essa é a notícia que eu quero trazer para vocês aqui hoje sobre um trabalhador de um cargo administrativo que entrou com processo trabalhista contra a Ambev, uma das maiores empresas do Brasil. Eu quero trazer essa notícia e como esses fatores psicossociais podem afetar o trabalhador e também o empregado com base em processos trabalhistas que a partir de agora vão ser corriqueiros por aqui. Vamos entender essa notícia? Bora lá? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Ângelo Santos e nesse vídeo eu quero trazer essa notícia para vocês. A Ambev pagará R$100 mil por burnout de empregado que liderava 3 turnos. Essa é a notícia que eu quero trazer aqui de um site que me gerou muita dúvida, mas eu estudei um pouco mais sobre a informação e de fato ela aconteceu, ela é verídica, por esse motivo eu estou trazendo ela para vocês aqui. Mas antes de começar esse vídeo eu gostaria que você pagasse ele, então aperta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e se possível deixa aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião em relação a essa notícia que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Fez aí? Então bora lá. Essa é a notícia do site migalhas.com.br. Exaustão no trabalho. Ambev pagará R$100 mil por burnout de empregado que liderava 3 turnos. TRT reconheceu que sobrecarga e acúmulo de funções contribuíram para o adoecimento do trabalhador. Essa notícia é do dia 3 de abril de 2025, uma quinta-feira, foi atualizada no dia 4 de abril e traz algumas informações muito características que podem estar afetando você, empregado aí, principalmente do setor administrativo, responsável por equipes, como a gente, né, que somos consultores, somos engenheiros, eu falo muito para esse tipo de pessoa aqui, né, falo para você que também é técnico, você pode se assemelhar a esse profissional. Então vamos lá, o TRT da 5ª Região condenou a Ambev ao pagamento de R$100 mil por danos morais ao ex-coordenador acometido por transtorno de ajustamento e síndrome de burnout. Para a 10ª Câmara, ficou demonstrado que as condições laborais impostas ao trabalho contribuíram diretamente para o seu adoecimento, configurando a responsabilidade subjetiva da empregadora. O que estava falando essa ação? Olha só, no processo o empregado relatou que as doenças foram desencadeadas pelo excesso de trabalho e pelo acúmulo de funções. Isso aqui é uma coisa muito séria. Eu falo do Ângelo lá de 2013. Esse Ângelo, ele era engenheiro de segurança, engenheiro da qualidade, engenheiro de meio ambiente de uma empresa. Eu acumulei várias funções e tinha pessoas abaixo de mim que eram lideradas e eu tinha esse acúmulo de funções, mas nem se discutia de fato esse acúmulo de funções, os fatores que isso podem desencadear, né? Mas eu trago essa responsabilidade para cá, para esse vídeo, porque me fazia muito mal trabalhar coordenando várias pessoas, fazendo com que eu tivesse responsabilidades além do que eu era capaz. Isso foi um problema para mim, mas a gente superou e tá tudo bem, né? Mas nesse caso aqui não. Segundo ele, após ser promovido ao cargo de coordenador, passou a assumir também as funções de supervisor, sendo responsável pelos 3 turnos de produção. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui a empresa vacilou demais. Além da gestão de equipe, ele também respondia pela manutenção e acompanhamento dos processos produtivos, o que elevou significativamente sua carga de responsabilidades. A empresa, por sua vez, negou a existência do nexo causal entre atividades e as doenças e alegou também que não houve culpa patronal e que o trabalhador não estaria incapacitado para o trabalho, motivo pelo qual contestou o pedido de indenização por danos morais e pensão mensal. O relator do caso, o desembargador Edilson dos Santos Pellegrini, reconheceu a existência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral, com base em laudo médico pericial. Então houve uma perícia de um médico, tá? Aí eu volto a falar nos vídeos que eu já falei aqui no canal, né? A gente precisa partir de um pressuposto que nós temos a salubridade do trabalhador. Como é que a gente vai ter essa salubridade do trabalhador? Com um laudo médico. Somente assim nós vamos ter condição de avaliar os fatores psicossociais. Porque se ele tiver problemas no passado, problemas externos, nós vamos pagar por isso. Nós profissionais de consultoria e também os empregadores, né, vão pagar por algo que já aconteceu. Isso a gente precisa alinhar e verificar isso de uma forma mais clara, tá? E a prova testemunhal, tá? Segundo o julgador, a empresa deixou de adotar medidas adequadas de prevenção de riscos ocupacionais, tanto físicos quanto emocionais. Olha isso. O empregador, ao enriquecer-se às custas da força e da saúde alheia, possui a obrigação legal de minimizar todos os riscos inerentes ao trabalho por meio da
estrita obediência às normas de saúde. Então você que está me assistindo aqui, que é dono de empresa, você tem que cumprir isso aqui, tá? Se a Ambev está pagando, você não vai pagar. O relator destacou a responsabilidade civil da empresa, mesmo diante da alegação de que o transtorno teria caráter personalíssimo. Vamos ver o que ele falou. Deve a empregadora atentar, inclusive, para a periculosidade psicológicas de cada indivíduo contratado e promovido a determinados cargos de gestão. O desembargador também ressaltou os depoimentos que evidenciaram as condições enfrentadas pelo homem em seu meio de trabalho. Ao longo do tempo de trabalho a serviço da reclamada, bem como as escalas das funções, sem dúvida, falam por si, sobre a competência crescente do colaborador de grande valia. Por fim, o colegiado, seguindo o voto do relator, reformou parcialmente a sentença de origem para absolver a Ambev do pagamento de pensão vitalícia em parcela única, mantendo, no entretanto, a condenação por danos morais, que foi majorada para R$100 mil. Esse é o processo, então vamos dar uma consultada nesse processo, ver se é verídico mesmo, né, como eu tinha feito. Eu tenho essa informação aqui, ó. Sim, tem um processo aqui, a gente tem limitação de acesso nesse processo, mas está aqui, TRT 15, o autor, a ré, enfim, o juiz que tramitou, enfim, todo o processo que é disponível pra gente. Tudo bem, pessoal? É isso, era uma notícia que eu queria trazer para vocês. Espero ter ficado claro como vai ser abordado a partir desse mês de maio os fatores psicossociais, envolvendo várias pessoas, vários processos, e isso a gente tem que avaliar, a gente tem que majorar, a gente tem que verificar passo por passo, identificar esses riscos e apontar medidas para que sejam efetivas, para que a gente possa tratar. Vai acontecer muito processo como esse aqui, como eu acabei de falar nesse vídeo, mas a gente precisa ter atenção em como garantir a segurança jurídica das empresas e também garantir a saúde do trabalhador. Ou seja, eu não estou defendendo ninguém aqui, que deixei isso muito claro, tá? Eu estou somente noticiando e propondo para você que está ainda com dúvida em relação aos fatores psicossociais, estudar um pouco mais e consultar nós da Max Consultoria, que estamos aí nos preparando para garantir que as empresas façam o mínimo exigido dentro da NR1 e da NR17, né, que já vem falando sobre fatores psicossociais há muitos anos. Então, fica aí a dica. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, que eu tenho um prazer enorme em conversar com você, te responder e talvez até criar um vídeo com a sua pergunta aqui para o nosso canal. Tudo bem? Até a próxima!